Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Tadel Online. É um prazer, uma satisfação muito grande ter a sua presença aqui mais uma vez conosco, nessa transmissão. Nosso desejo é abençoar a sua vida. Nós estamos numa série de mensagens, uma série de entrevistas a respeito do tema relacionamentos, nesse mês de junho. Há alguns dias atrás nós tivemos o Dia dos Namorados e nós entendemos que é muito importante, muito relevante falar a respeito de relacionamentos nesse mês de junho. Então, nessa noite nós temos a honra, o privilégio de receber mais um casal abençoado aqui para poder falar a respeito desse tema. Nessa noite nós estamos aqui com o Rafael e com a Vanessa, esses discípulos queridos, discípulos amados. Eles são supervisores da Rede Amarela
Eles estão casados há 6 anos, há 8 já se conhecem, estão vivenciando esse relacionamento de amor. Eles vão falar um pouquinho mais para a gente a respeito disso nessa noite. Eles têm uma linda menina, se chama Sara, e estão aguardando aí um bebê. Nós não sabemos exatamente ainda o que é. Glória a Deus. Estou aqui com a minha amada esposa também, e nós queremos mergulhar na palavra de Deus, queremos que esse momento seja um transbordar de princípios bíblicos, de valores cristãos, de palavra do Senhor para a sua vida, para edificar a sua casa, para edificar o seu relacionamento familiar, o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, no nome de Jesus, que você possa ser poderosamente abençoado através dessa transmissão. Quero convidar você a fazer algo nesse momento. Eu sei que essa noite vai ser especial. Eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração. Então eu quero convidar você a você não apenas curtir essa transmissão, seja no Facebook, seja no YouTube, mas que você também possa compartilhar esse link com alguém. Talvez exista algum casal que você sabe que está precisando receber uma mensagem da parte de Deus. Talvez um casal de namorados, um casal de noivos, talvez um casal que já está vivendo alguma dificuldade na relação, talvez até um casal que se separou e que você conhece talvez essa amada ou esse amado, e você sabe que essa palavra vai ser importante para eles. Esse é o momento que você tem de disseminar, de propagar, de impulsionar essa mensagem. Eu convido você a fazer isso nesse momento. Tenho certeza que Deus vai operar muito através desse compartilhamento que você vai fazer no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Rafael e com a Vani. É um prazer para nós ter a presença de vocês. Muito obrigado. Tenho certeza que Deus vai falar muito no nosso coração através da vida de vocês, no nome de Jesus. Eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta para a Vani. Primeiramente, as damas, as mulheres. Eu quero fazer a pergunta que eu acredito que muitas mulheres entenderão essa pergunta. Se não todas, mas uma grande parte das mulheres tem um sonho no coração, que é o sonho de constituir uma família, de ser amada por seu esposo, de ser mãe, muitas delas têm um sonho de entrar numa igreja e ser aquela pessoa especial em que todos olham e se levantam, sorriam ou choram em função de um casamento. É um sonho comum a muitas mulheres. Muitas mulheres têm esse sonho de família. De um certo modo, parece que a mulher, ela, desde as brincadeiras iniciais, quando ela é apenas uma menininha, ela já brinca em função da maternidade, ou já brinca em função de ser esposa. Queria saber de você, Vanessa, como foi isso para você? Como foi tanto a sua infância, adolescência, juventude, como que foi esse sonho ou não de estar casada, de ter uma família, de ser mãe? Como é que foi isso para você? A gente gostaria de saber um pouquinho nesse primeiro momento. Amém. A paz, igreja. Bem, para mim, assim, de primeiro momento, não foi muito bom, porque eu vivia dentro da minha casa uma história que não me parecia ser o real de uma família. Meu pai com a minha mãe nunca viveram, sim, por muitos e muitos anos não viveram bem um casamento, então tinha assim, muitas brigas. Meu pai bebia, eu cheguei a vivenciar em casa meu pai querendo matar minha mãe. Então, para mim, isso foi muito triste. E isso, quando eu cheguei numa certa fase, eu achava melhor, não conhecia, não tinha uma vivência com o Senhor, então eu achava melhor não ter uma família, viver sozinha. Para mim seria a melhor coisa. Mas eu conheci o Senhor verdadeiramente, né? E vi que os planos do Senhor são muito melhores do que o mundo me oferecia. E com isso eu criei sim o sonho de casar, esperar o meu marido, ter a minha casa, ter a minha família, os meus filhos, poder cuidar do meu marido, dos meus filhos. Então tudo isso aconteceu, uma história, né? E daí, a partir deste momento, eu comecei a orar, na verdade, por um esposo. Eu decidi que eu não ia me entregar mais a qualquer um.
né, ao ponto assim de namorar para depois testar, ver se dá certo, que é o que o mundo fala que tem que fazer. Então, eu particularmente entendi do Senhor que eu deveria aguardar nele. E eu fiz um propósito com o Senhor, que eu ia esperar o meu esposo e que aquele que fosse o homem que Deus mandasse para mim, isso foi uma coisa entre eu, na época, Deus e minha discipuladora somente, que sabia. Mas eu falei que a única pessoa que eu iria beijar seria no altar, e isso eu ia saber que era o homem que Deus tinha separado para mim, porque ele ia esperar este momento que fosse assim somente no casamento, e daí então eu ia ter certeza que esse era o homem que Deus tinha separado para viver o resto dos meus dias comigo. E assim foi. Ah, que legal. E assim foi. Muito bom, que bênção. Então você teve uma história um pouquinho diferente dessa que eu acabei de mencionar, né, Vanessa? Em função de uma realidade familiar de desajuste, algumas situações disfuncionais na sua casa. Num primeiro momento você não nutria esse sonho de ter uma família, mas Jesus é quem, de fato, colocou ordem na bagunça interior, trouxe sonhos ao seu coração em relação à família, e não apenas construiu esse sonho, mas manifestou esse sonho, né? E esse sonho se manifestou na figura desse homem aqui, que é o Rafael. Sim, diante da palavra eu pude perceber, eu pude ver e entender que a família é projeto do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina isso. E então toda aquela frustração que eu tinha de uma família mal construída, isso o Senhor pôde mudar na minha vida. Glória a Deus, que coisa linda, glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Muito bem, bom, vou falar um pouquinho com o Rafael agora então, porque a Vanessa acabou de nos dizer que Jesus construiu um sonho de família, um sonho de casamento, um sonho de viver o que hoje eles vivem, até que Deus trouxe a realidade, esse sonho, na figura do Rafael. Mas, Rafael, até onde eu sei, você não conhecia Jesus no primeiro momento, né? Na sua infância, na sua adolescência, você teve muitas experiências longe do Senhor, muitas delas que depois de você conhecer a palavra, você soube que era pecado, que era contrário à vontade de Deus. Certamente isso trouxe uma série de escravidões e de maldições que precisaram ser quebradas por meio de Jesus e por meio de você se entregar a Jesus. E obviamente um dia maravilhoso você conheceu Jesus e em algum momento você se apaixonou também pela Vani e começaram então esse processo de relacionamento, que segundo o que ela acabou de dizer, um relacionamento santo, até o ponto que ela acabou de dizer que, como um propósito diante de Deus, ela disse diante do Senhor, né, Vani, que esse homem, a confirmação disso, que de fato era o homem de Deus para a sua vida, seria um selo que era justamente um beijo no altar, diante do Senhor. Uau! Eu quero saber se esse negócio deu certo, porque esse é o sonho dela. Não sei como é que foi isso para você, Rafael. Foi fácil isso? Isso de fato aconteceu? Como é que foi? Gostaria de saber para você nos explicar aqui, porque talvez essa fala da Vânia agora foi maravilhosa, né? E algumas pessoas gostariam de viver, ou caso não tenham vivido, gostaria até de ver isso acontecer na vida de tantos casais, talvez nos filhos, netos e assim por diante. Mas eu queria saber a realidade disso, né? Isso é o propósito, esse é o sonho. Queria saber como foi para você, como um homem de Deus e talvez até mesmo um novo convertido, né? Como que foi viver esse relacionamento santo e de não ter contato físico, de não ter nenhum tipo de envolvimento físico, né? De dar esse beijo no altar. Conta pra gente um pouquinho, Rafael, de como que foi essa experiência para você, seja se ela foi desafiadora ou se foi benéfica ou não, como é que foi? Amém. Glória a Deus. Como o pastor mencionou, né? Como foi esperar, né? Como foi esperar chegar o momento certo, e isso que a Vani mencionou de a gente dar o nosso primeiro beijo no altar foi bem desafiador. Foi bem difícil, porque não sei, parece que para o homem é mais difícil poder segurar as suas
né, dificuldades, né, as suas tentações, as suas querer avançar o sinal. Acho que essa é a palavra que preenche melhor. E como a maioria dos homens, ele quer sempre avançar o sinal, sempre quer fazer o que não pode. E eu queria também avançar o sinal, né? Mas pela graça do Senhor a gente viveu esse momento de namoro santo, que foi assim bênção demais para nós. Porque eu acredito que talvez a gente não tivesse vivido esse namoro santo, eu não sei se talvez a gente tivesse dado o nosso primeiro beijo no altar. Talvez seria bem difícil a gente chegar até lá. E eu orei também muito ao Senhor, porque diante das dificuldades a gente precisa orar ao Senhor, a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar na palavra como alcançar esse alvo. A gente tem na palavra do Senhor a história de Abraão, porque Abraão ele não esperou, ele avançou o sinal. E por avançar o sinal, ele colheu assim algumas maldições para a vida dele, né? Algumas coisas na casa dele não funcionaram no futuro. Era para ser bênção, né? E acabou que não completou. Parece que quando a gente foge dos propósitos do Senhor, não acontece 100% como deveria. E esperar no Senhor, esperar, né, o momento correto, o momento certo. Eclesiastes, capítulo 3, ele nos menciona que nós precisamos esperar o tempo, porque é o tempo para tudo, né? É o tempo de você namorar, é o tempo de você casar, é o tempo de você ter filho, é o tempo para tudo. E muitas vezes a gente não espera o tempo, né? A gente não espera chegar a hora certa, a gente não espera no Senhor, não ouve ao Senhor, e isso acaba trazendo muitas consequências ruins, né? E glória a Deus que, com a ajuda dos nossos discipuladores na época, com a ajuda da minha esposa amada, né, com a ajuda do Senhor, nós conseguimos esperar. Amém. Aleluia. Muito bom. Princípio poderoso, né? Há tempo para tudo e nós precisamos identificar cada tempo em nossa vida e nós não podemos pular estações, pular o tempo. Afinal de contas, se nós fizermos isso, nós vamos acabar tendo alguma punição. E isso é um princípio poderoso. Identificar o tempo de cada fase da nossa vida é algo realmente imprescindível para que a gente possa ser bem-sucedido em todas as áreas, né? E glória a Deus que vocês conseguiram isso. Eu percebo que vocês são diferentes, não apenas pelo fato de ser homem, mulher, mas é evidente também que vocês têm temperamentos diferentes, que vocês possivelmente vivenciam no dia a dia realidades internas diferentes. Até pelo temperamento mesmo, né? Alguns temperamentos são mais introspectivos, outros são mais exteriorizáveis. Tem alguns temperamentos que têm uma facilidade maior de decidir, outros têm uma facilidade maior de pensar mais, só decidir quando já está muito bem pensado e planejado. Queria saber a respeito disso, Vani. Como que é viver essa diferença de temperamentos dentro de um casamento? Quando a gente está solteiro, a gente vivencia esse turbilhão de emoções, mas a gente está vivendo com a gente mesmo, não é mesmo? Então a gente tenta de algum modo moldar a gente, mudar a gente, ou se adaptar a algumas realidades em função daquilo que a gente percebe de características da nossa própria vida. Mas dentro do casamento já não é uma realidade de mas são dois cujo chamado, propósito é viver como um. Então, como viver unidade sendo tão distinto, tão diferente? É um desafio? Não? É possível viver essa unidade? Como que você lida com isso, Vani? Desafio? É muito desafio. Mas o Senhor nos dá graça. Bem, somos o oposto, né? Eu sou muito acelerada, sou sanguínea, né? Então somos bem o oposto. De início, eu tive que aprender muito com cuidar do meu temperamento no início do casamento, pois foi muito difícil, porque eu acelerada, como tudo para onde,
Então eu colocava o pé no acelerador e ia embora. E o Rafael ficava para trás, porque ele é bem mais tranquilo, né? Tem coisa que as coisas estão caindo pelo barranco e ele ainda está esperando. Né? Então, para mim, como mulher no lar, tendo essa personalidade, então foi muito desafiador, inicialmente. Mas eu, no Senhor, na busca com o Senhor, eu tinha que aplicar os princípios bíblicos, ao que a Bíblia nos ensina, né? Ser uma esposa submissa, esperar o esposo para te acompanhar, a decisão vem dele. Então, tudo isso me levou, no Senhor, em busca do Senhor, a cuidar dos nossos temperamentos. Hoje, eu posso dizer que o negócio é mais equilibrado, né, amor? Glória a Deus. Hoje a gente já consegue se equilibrar diante de tudo isso. Já estabilizou. Já. Eu consigo me segurar em algum momento, né? Que às vezes eu vejo que eu estou acelerada. Quando eu não me seguro, ele mesmo ele me lembra, né, de quem é ele dentro do lar, né? Ele sempre me fala, quem é o sacerdote aqui mesmo, né? Então ele faz questão de me lembrar, e isso é muito bom diante da relação, porque é necessário para isso, para que eu também possa me colocar no meu lugar. Então, hoje a gente conseguiu ter um equilíbrio, desde a gente conversando, dele saber essa minha dificuldade, ele também me falando. Então, num casamento precisa ter um diálogo, onde essas coisas são conversadas, né? E a mulher tem que aceitar o marido falar, né? Não adianta só ele falar, que nós não praticar. Glória a Deus. Muito bem. Esse princípio é poderoso, Maria. Esse princípio que você acabou de dizer, você citou uma fala e uma expressão, talvez até para quem esteja nos ouvindo e vendo agora, não sabe exatamente o que significa isso. Você falou de líder da casa, né, sacerdote do lar, dele ter uma posição de liderança no relacionamento. Você citou a respeito do temperamento e o seu desafio, um perfil mais acelerado, um perfil mais impulsivo em algumas ocasiões, e você disse que isso foi muito desafiador, em algumas ocasiões talvez seja ainda, mas que você tem buscado viver o padrão de Deus e a vontade de Deus em relação a isso. Pois bem, eu quero entender um pouco melhor sobre isso, Rafael. Queria que você nos explicasse, na perspectiva de um homem, a respeito disso que acabamos de ouvir, essa questão de sacerdote do lar. Quando a gente fala de sacerdote, obviamente a gente remete ao Antigo Testamento. O sacerdote era alguém que se apresentava diante de Deus, era alguém que tinha uma responsabilidade para com o povo. O povo esperava muito do sacerdote, afinal de contas era ele que sacrificava diante de Deus para que o povo pudesse ser abençoado. Existe alguma relação, eu acredito, em relação a isso, dentro do contexto familiar. Eu gostaria que você explicasse tanto o seu entendimento quanto a isso, quanto a sua prática na sua vida diária de sacerdote no lar. O que isso representa, o que isso significa, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam também entender e que isso possa se tornar prático. Acho que o grande desafio não é apenas saber, né? Mas o grande desafio da nossa vida é praticar aquilo que a gente sabe. Como é isso para você, Rafael? Essa realidade de líder, do cabeça sobre a sua esposa, do líder do relacionamento, sacerdote, que se apresenta diante de Deus. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, Rafael. Amém. Bom, pastor, eu sempre fui muito, como a Vanessa mencionou, né? Esperava as coisas acontecerem. Então, eu olhava para minha mãe e esperava que a minha mãe fizesse o almoço, que ela lavasse a roupa, que ela passasse a roupa, dobrasse, colocasse no meu guarda-roupa. Então, essa questão da gente esperar pela minha mãe ou esperar pela esposa me trouxe muitas dificuldades quando a gente casou. Porque a Vanessa, ela é bem acelerada, né? Ela é bem para frente. Então, ela coordenava tudo. Ela direcionava para onde a gente ia sair, para onde devia ir o dinheiro, o que a gente devia comprar. Então, era tudo a Vanessa. Então, a Vanessa está mencionando que até na época do casamento, né? Tudo a Vanessa escolheu. Até o meu terno, né? A cor do meu terno, tudo a Vanessa escolheu. E eu, assim, era
era tão fácil para mim esperar a Vanessa fazer, escolher, que eu ficava tranquilo, estava lá de boa, esperando ela decidir. Aí ela falou, 7 horas tem que provar o terno. Daí eu falei, tá bom, então 7 horas eu estava lá. Tem que fazer tal coisa. Então, tal hora eu ia fazer essa tal coisa. Você era muito obediente, na verdade. Eu era muito obediente, na verdade. Né? Inverteu o papel. E essa é uma dificuldade que muitos homens, né, muitos homens casados, eles têm no lar. Porque eles deixam tudo para a esposa. Né? E um homem que ama de fato a sua esposa, ele chama a responsabilidade. Porque isso é ser o sacerdote do lar. É você liderar a sua casa, você trazer para você, né, bater no peito e falar assim, é comigo o negócio. Né? Não colocar esse fardo, esse peso para sua esposa carregar. Porque a palavra do Senhor, ela menciona que a mulher ela é o lado mais frágil. Né? Ela tem que ser tratada como algo frágil realmente, porque ela é o seu amor. E você colocar um fardo nas costas dela não dá, né? Então é basicamente isso, pastor. Uau, muito bom. Interessante isso. Estou pensando nessa ideia de frágil, né? Algumas pessoas só olham a perspectiva do frágil da mulher no sentido de como se fosse fraca. E está provado que a mulher não é nada fraca, né? Na verdade, acho que a gravidez já nos mostra o quanto a mulher é forte, né? Se a gente algum dia precisasse... Eu nem consigo pensar, na verdade, nisso. Deixa para lá. Deixa para lá. Vamos deixar as coisas como de fato elas são. A mulher, com certeza, ela é muito forte. Eu acredito que esse frágil é quando você já deve ter visto, né, e lidado com isso várias vezes, quando você tem algo, não necessariamente fácil de quebrar, mas algo muito precioso, muito raro, né, muito delicado, e que se você não sabe como tocar, se você não sabe como lidar, você tem a possibilidade de estragar. Né? Então, eu acredito que isso que você falou é muito interessante, né, para cada mulher que está nos ouvindo entender essa dimensão, e entender que foi dada essa responsabilidade para o marido, né? De poder cuidar. Quer falar um pouquinho? Fala para a gente aí. Boa noite. E ouvindo vocês testemunhando e falando, né, desse início, e eu penso, quando eu olho para o casamento, ele realmente é uma construção. Nada vem pronto. E a gente vai precisar aprender a construir. E isso a gente faz juntos. E aí que está o barato, né, de tudo isso. Às vezes um tem que desacelerar, o outro tem que acelerar, um tem que ter paciência, enfim, então a gente precisa realmente ter muita paciência, principalmente aqueles que estão recém-casados. Às vezes a gente quer um negócio pronto, às vezes a gente quer uma receita milagrosa, quando na verdade a gente precisa construir juntos. Então, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai acertar, e assim a gente vai construindo a nossa história, aprendendo através do princípio bíblico, né? Mas colocando em prática isso. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Vocês realmente estão de parabéns, né? E hoje vocês são prova viva de que é possível, de que isso é possível, a gente se ajustar, a gente se moldar, a gente ter paciência, a gente comunicar bem, conversar, respeitar, e a gente não diminui o outro quando a gente faz isso, a gente cresce juntos, e isso é muito legal. Amém. Glória a Deus. Eu queria só comentar um pouquinho, pastora, porque quando a Vanessa, a gente casou, a Vanessa ela era supervisora de célula, e eu era líder, e eu me achava inferior. Eu olhava para a Vanessa e falava, a Vanessa está muito mais, né, avançada. Então eu achava que eu não podia ser o sacerdote ou ser o líder da casa. Porque eu olhava para a Vanessa como se ela fosse muito melhor. Não que num casamento um é melhor que o outro. Mas aí eu comecei a entender que a gente podia fazer junto. Né? A nossa união ela podia gerar muitos frutos, né? Alcançar muitas coisas que talvez sozinho a gente não conseguiria alcançar. Muito bom. Vani, complementa pra gente aqui um pouquinho em relação a isso, na perspectiva de uma esposa. Queria saber a respeito disso, porque o Rafael acabou de falar pra gente a respeito desse desafio na perspectiva de um homem, de como ser esse sacerdote do lar, amar, de viver essa realidade. Mas eu queria saber também de você o outro lado. Eu estou tentando imaginar, até porque eu entendo bem desse negócio, de um sanguíneo hemorrágico,
e de um colérico, um pouco impaciente muitas vezes, fico imaginando como que foi isso para você. E queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente, não apenas o desafio, a dificuldade, mas como a pergunta mais precisa é possível uma mulher colérica, uma mulher sanguínea, na perspectiva de temperamento, se submeter a um marido talvez mais fleumático? É possível ser uma mulher exemplar, uma esposa exemplar, e se submeter e dar ao marido a primazia de liderar espiritualmente e no âmbito familiar a casa? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Vânia. Sim, pastor, é possível. Eu sou prova. Sou ou não sou? É como eu disse anteriormente, é difícil, e eu não vou falar que isso mudou do dia para a noite, mas foi uma busca constante com o Senhor. Por muitas vezes, eu tomei para mim que em algumas situações eu prefiro me conter. Eu sei que se eu for falar, se eu for agir diante de alguma situação, se eu for expressar o que eu estou pensando, o negócio não vai caminhar para um lado muito bom. Então, eu aprendi a me manter, eu espero, ao tempo do Rafael. Então, por isso, eu acho o extremo, assim, é muito importante um casal, um relacionamento, eles também entender que eles são amigos e eles podem conversar das dificuldades um com o outro. Quando eu percebi que eu era acelerada demais, eu percebi porque eu comecei a ver em mim que existia um peso sobre os meus ombros, dentro de um casamento, porque era eu que decidia tudo e parece que o Rafael não andava, não acompanhava, e eu comecei a me perder diante da situação, porque não era aquilo que eu queria para mim. E diante disso a gente pôde conversar. E eu falei para ele que eu tinha dificuldade de acompanhar ele, como ele tinha dificuldade de me acompanhar. Mas eu entendi na palavra do Senhor que quando eu me submetesse a ele, era como se eu estivesse numa tempestade e eu abrisse um guarda-chuva. E aquela tempestade não ia mais me atingir. Então, eu entendo, a submissão não é eu me diminuir diante do Rafael, não é eu ser uma segunda parte dentro da minha casa, não é eu poder dar opinião, não é, de repente, eu ter que decidir uma situação para ajudá-lo, não é isso. Mas sim é tirar o peso de mim e me guardar. Porque a submissão é eu me guardar diante de algumas situações. Então, para isso, algumas coisas eu tento me calar. Sabe aquela velha historinha assim que de vez em quando a gente morde a língua para não falar? Então, de vez em quando eu faço isso. Pelo meu temperamento, como o meu pensamento às vezes é muito mais rápido que o dele, eu acabo me contendo para que eu não passe na frente dele e eu seguro as rédeas para não acelerar demais. E eu incentivo ele. Eu faço ao contrário. Em algumas situações, lembro ele, amor, você já fez isso? Tem que fazer isso. Você já planejou tal situação? Precisamos sentar para resolver isso. Então, eu posso tomar a minha parte como auxiliadora dele e não mais como decisão da casa. Então, eu auxilio ele nas decisões que ele tem que tomar. E não sim, atropelo tudo e vou fazendo por ele. Então, hoje é muito mais fácil. E, às vezes, ele também pede ajuda. Olha, eu não vou conseguir. Você pode resolver, então? Faça assim, assim, assim e acabou. Então, essa é uma cumplicidade no casamento que se gera. Quando os dois, eles entendem a dificuldade um e do outro. Assim, um pode ajudar o outro. E, de vez em quando, o Rafael daí me lembra. Se eu acelero, ele me lembra. E se ele vai ficando para trás, ele fala, não, mas você não pode ser tão paciente. Então, nós temos uma liberdade no nosso casamento. E isso, cada dia, cresce. Mas eu não vou falar para você, mulher, que é assim, que é fácil. Não, todos os dias você mata a sua carne, sabe? Todos os dias você vai chegar diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda aí, porque eu mesma não consigo, Mas o Senhor nos dá a graça, nos ajuda, é só eu querer, Eu tenho que me dispor a mudar,
né? É minha decisão em mudar. Eu tenho que falar assim, não, eu vou ser diferente. Eu não vou ouvir o que as pessoas dizem, porque as pessoas muitas vezes vão continuar dizendo o que você é, mas o importante é o que o teu marido vai saber quem você é. Ele convive com você, então por isso que hoje de vez em quando eu tenho que perguntar, eu sou assim? Ele Muito que vai legal. falar. Muito bom. Gostei muito dessa analogia que a Vani fez aqui do guarda-chuva. Muito bom, né? Acho que é uma boa maneira de pensar esse, talvez, desafio para as mulheres, né? Para muitas mulheres é um desafio a questão de submissão. É fruto da história e fruto do machismo e fruto de um tempo mais, agora, menos tempo, né? Todo esse resgate do valor da mulher e também a crescente do feminismo. Então, os papéis se inverteram e muitas mulheres já reinterpretam o contexto familiar e até mesmo o valor da autoridade de um sobre o outro como sendo algo desprezível. E o que muitas mulheres vivenciam no dia a dia são batalhas intermináveis, na luta quase com uma queda de braço diária para ver quem ganha, sendo que na verdade ao final do dia os dois perdem, porque não tem como um ganhar e o outro perder. Se um ganha e o outro perde é porque os dois estão perdendo num casamento, né? Isso é uma triste constatação. Então tem muitos relacionamentos infelizes por causa disso. Mas você compartilhou para a gente aqui um princípio interessante, eu quero até frisar porque eu acho isso muito interessante que você disse. Você disse que se submeter é a escolha de ser protegida. Você falou isso e isso é muito legal. Então submissão não pode e não deve ser interpretada como algo negativo, ruim, falho, de diminuir, de jogar para baixo, muito pelo contrário. Mas é a capacidade que você tem de aceitar a proteção. E, obviamente, isso gera um grande desafio, porque esse guarda-chuva precisa se abrir, né? Esse guarda-chuva precisa se abrir e cobrir, de fato. Se tem uma coisa ruim num dia de chuva ou tempestade, é um guarda-chuva que precisa abrir e não abre, né? Já viu aqueles guarda-chuva quebrados? É horrível. É horrível, né? Eu acho que uma das coisas mais tristes que tem na vida num dia de tempestade é a sensação de que você errou na compra do guarda-chuva. Sabe aquele guarda-chuva barato de R$10 que você compra na lojinha da esquina, no centro? Sabe? Aí na primeira tempestade você abre, ele desmonta. Eu acho que fazendo essa analogia, crescendo um pouco nela, é a frustração que muitas mulheres têm de perceber que não valorizaram muito, não deram muita importância na escolha adequada do guarda-chuva. E glória a Deus que você acertou esse guarda-chuva. É um grande guarda-chuva, né, Rafael? Bom guarda-chuva. Glória a Deus, que cobre de fato, né? Sim. Eu discipulo o Rafael, sei do coração deles, da história deles, e vejo essa realidade que nós acabamos de dizer. Isso é uma realidade constatável na vida de vocês. Eu sei dos desafios que vocês disseram, mas é tão bom perceber como tem fluído, apesar dos temperamentos, das diferenças, como que tem fluído esse guarda-chuva aberto e forte, né, e firme, e que segura a bronca das intempéries do tempo, e saber que a Vani tem se colocado debaixo desse guarda-chuva e tem sido tão saudável para a relação de vocês. Mas, obviamente, existem alguns temas, né, que eles passam pela essa dinâmica do coração, das expectativas, e às vezes um tem uma expectativa e o outro não tem. Às vezes um tem um sonho, um grande sonho, o outro tem um sonho, mas não é tão grande assim, né? E isso passa pela nossa alma. Nossa alma é diferente, né? A alma da Vanessa, da Vani, é diferente da alma do Rafael. Isso envolve expectativas, impressão da vida, compreensão das coisas. Eu quero mudar um pouquinho do tema, mas diante desse mesmo pano de fundo, quero falar um pouquinho da gravidez. Vocês estão esperando mais um bebê, e isso é maravilhoso. Talvez algumas pessoas que estão nos vendo nem saibam, né, que ela está esperando bebê, mas ela está esperando bebê. Olha que coisa fantástica. Para aqueles que não conhecem essa família, eles têm uma linda menina, a Sara é uma bênção de Deus, ela é um milagre de Deus. Eu quero que vocês possam testemunhar um pouquinho para a gente a respeito disso, mas eu queria falar um pouquinho mais especificamente do pré-Sara nessa história,
do antes da Sara, antes da chegada. Eu quero falar um pouco a respeito desse sonho de ser mãe e o sonho de ser pai. Como que foi essa elaboração, essa construção para vocês? Queria que vocês falassem a respeito da expectativa que vocês têm um para com o outro diante desse contexto de uma família, segundo a vontade de Deus que vocês têm construído, tanto com a Sara e agora também com mais um bebê. Vani, conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Me parece que você, quando Jesus falou de família para você, falou de ser esposa, parece que a revelação foi plena, né? E me parece também que, mesmo que antes você teve dificuldade em função da sua família original, e Jesus, ele veio, libertou, curou, tratou, revolucionou e mostrou uma foto ideal em relação a uma família. E me parece que tinha alguns pimpolhos ali, né? Tinha algumas crianças nessa história. Ou estou enganado? Conta pra gente. Quando Jesus faz, ele faz por completo, né? Então... Bem, eu sempre, né, desde que o Senhor transformou meu coração, eu tive o sonho de ser mãe, né? Logo depois que eu casei, muda-se o sonho, né? Primeiro o sonho era casar. Depois que casou, agora o sonho é ser mãe, né? Construir uma família. E por várias tentativas, a gente não conseguia engravidar. Tivemos alguns problemas, fizemos alguns tratamentos, todos eles frustrantes, né? Nenhum deles positivo. E isso era um sonho meu, porque diante do Rafael, ele não compartilhava muito com o sonho. Ele dizia que queria, mas ao mesmo tempo ele não queria participar comigo de todas as nossas dificuldades, porque como um casal nós tínhamos algumas dificuldades para engravidar, e daí ele não queria apoiar, porque eu procurava os médicos, e médico mandava fazer tal exame, mandava fazer isso, mandava fazer aquilo, e o Rafael nunca apoiava. Ele me dizia assim que o nosso casamento estava muito bom, eu e ele. Né? Que ele falava assim, nós dois juntos são tão bons, eu não preencho tudo isso. Daí eu falava, não, esse lado não, eu quero um filho. Então, nessa questão nossa, né, eu sonhava mais do que o Rafael. E então nós vivemos algumas fases, até o ponto que uma das médicas nos desenganou, falou que nós não poderíamos ter filho naturalmente, e a porcentagem de uma fertilização in vitro era muito baixa, mas que se a gente quisesse tentar, amém, né? Mas ela nos disse que naturalmente nós tínhamos 1% de chance de engravidar. E ela ainda, o dia que eu saí, 1%. E ela falou assim, ó, só Deus. Ela falou para mim o dia que eu saí da clínica. E eu, com o meu temperamento, saí de lá desesperada, de cabelo em pé, muito triste com a notícia. E quando eu cheguei em casa, o Rafael falou que por mim, naquele mesmo momento eu tinha falado para ela que eu ia começar o tratamento da fertilização. Mas o Rafael falou que não. E foi muito difícil isso para mim, essa resposta. Mas como ele decidiu, eu acatei. E nesse dia ele falou assim para mim, se o Senhor quiser nos dar um filho, Ele vai nos dar. Mas eu não vou fazer mais nenhum tratamento. E eu aguardei no Senhor. De verdade, eu orei. Depois ainda eu me descabelava, não falei que não, mas eu diante do Senhor eu chorava muito. O Senhor conhecia o meu coração. Mas eu não fiquei mais desesperada atrás de tratamento ou acusando o Rafael em nenhum momento, porque essa situação não podia continuar. E eu aguardei verdadeiramente no Senhor e falava que ou o Senhor mudasse o coração do meu marido, ou então que Ele mudasse a situação, mas que eu queria ser mãe como Ele prometeu na palavra dEle. E eu tinha certeza que Ele ia cumprir, de alguma forma ou de outra. Que tremendo.
E esse 1% realmente veio caprichado, né? Ele rendeu. Quem olha a Sara percebe que esse 1% que Deus pegou para fazer isso se tornar realidade foi algo impressionante, né? Nós acompanhamos toda essa história, que é tão lindo, né? Olhar para Sara é ter a clareza e a percepção de que nós cremos num Deus de milagres, um Deus que trabalha com a impossibilidade. Quando alguém diz que é impossível, isso é matéria-prima para que a gente possa aplicar fé e ver a manifestação do poder de Deus. E não parou pela Sara, né? Tem mais aí. E parece que a forma é boa mesmo, E se né? depender de mim, tem mais um. Olha aí, tá vendo aí? Fica registrado aí, o Rafael não sabia disso. Rafael, eu quero falar justamente sobre isso com você, por favor. A Vani falou pra gente aqui que ela tinha esse sonho, mas você não tinha esse sonho muito claro. Ela citou que você, quando ela vinha com esse papo de ter filhos, você falou assim, mas, né, estou aqui, sou suficiente. Deu uma resposta estilo Eucana, assim, para Ana, né? Basicamente, ele disse, não sou eu melhor do que 10 filhos para você, né? Então, basicamente, ele disse, eu estou aqui para suprir você completamente, sem a necessidade de ter filhos. Queria saber de você, Rafael, como é que foi esse processo de passar a sonhar o sonho da sua esposa, de passar a querer também ter filhos? Foi algo que Deus falou ao seu coração? Teve a ver com aquilo que você disse antes de ser sacerdote do lar, de cobrir a sua esposa em todos os sentidos, espiritual, financeiro, emocional, todos os aspectos? Como que foi essa realidade para você? Queria que você repartisse até diante disso, porque talvez exista algo de Deus no coração de alguma esposa, de alguma mulher, e pode ser que algum homem, por desatenção, não esteja percebendo como sendo algo de Deus, não é mesmo? E como que Deus costuma fazer para tratar isso no coração de um homem, quando não está muito inclinado a sonhar algum sonho que Deus quer manifestar, e que no coração da mulher já existe esse sonho? Amém. Pastor, foi o seguinte, eu admiti depois para a Vanessa que eu estava sendo egoísta, porque eu achava que o meu sonho já estava sendo realizado, né? O sonho de casar, eu estava feliz, né? A gente tinha a nossa casa, a gente vivia bem, tinha o nosso trabalho, e a Vanessa vinha, eu fiz o tratamento, eu fiz o exame, o médico pediu para a gente ir na consulta tal dia, e eu falei, amor, não sei se eu vou, eu não quero ir. Eu ia olhando para o sonho da Vanessa e não entendendo que isso também era o sonho de Deus. Que isso, no quão poderoso isso poderia ser, né? Em tudo aquilo que foi gerado depois. Porque hoje, para mim, ser pai é um presente de Deus. E eu não entendia, né? Depois eu pensei assim, cara, como que eu não consegui entender que ser pai é fenomenal? Ser pai da Sara, para mim, é demais. Porque a Sara é uma coisa linda de Deus, é um presente do Senhor. E como que eu podia olhar para a Vanessa e achar que isso não era nada? Olhar para a Vani e não sonhar junto, né? Eu não estava sendo, talvez, o sacerdote do lar. Olhando para minha esposa e dividindo com ela o sonho, dividindo com ela a alegria que ela poderia ter, que nós poderíamos ter. E nós chegamos a ter essa alegria que é a Sara, né? E esse 1% que era a chance, na verdade a médica ela disse, eu não posso dar 0%, porque a medicina ela me proíbe. Então eu vou dar 1% de chance. Então esse 1% a gente já está no segundo, né? Aí segundo a Vânia a gente já pode ter o terceiro, eita glória. Vai ser uma casa cheia de crianças e eu sou muito feliz, né? Nós somos muito felizes hoje, mas eu entendi que foi necessário, que era preciso eu sonhar junto o sonho da Vânia, né? E pensar que se talvez eu não tivesse sonhado isso, talvez isso não poderia ter acontecido. Eu creio que foi um tratamento de Deus para a minha vida, né? Sonhar com a minha esposa, compartilhar com ela os sonhos que ela também tem, não somente os meus. Glória a Deus, aleluia. Última pergunta, a gente está com o nosso tempo já esgotando. A gente casa para ser feliz, Rafael, ou a gente casa para fazer o outro feliz? Como é que funciona isso? Qual que é a questão em termos de felicidade?
se é que existe felicidade no casamento? Responda pra gente, vocês dois, gostaria de saber. Pastor, eu entendo que a gente casa para fazer o outro feliz. Eu casei para fazer a Vanessa feliz, né? Para dar para ela aquilo que ela merece, para dar o mundo para ela, para dar tudo, porque ela merece realmente. A Vanessa merece tudo, tudo, tudo. Tudo aquilo que eu já fiz para a Vani é muito pouquinho daquilo que ela merece. Ela merece muito mais, né? Eu quero que ela seja feliz assim todos os dias do nosso casamento, porque eu amo muito ela. Bem, eu casei para fazer o Rafael feliz. E em nenhum momento no altar eu imaginei que eu fosse ser feliz, mas sim que eu fosse fazer ele feliz. Para mim é um privilégio quando eu levanto de manhã, posso acordar, levantar, preparar café para ele, arrumar as coisas dele para ele sair para trabalhar. Isso eu sei que agrada ao coração dele, porque quando ele volta para casa no final da tarde, o mais gostoso para mim é ver ele feliz, porque ele volta sorrindo, como assim, cheguei aonde eu queria chegar de volta, né? Então a alegria dele no voltar, de encontrar a casa arrumada, a janta pronta, as coisas preparadas para ele, o que eu faço, eu sempre faço pensando nele. Então isso para mim é o tempo que eu posso ter todos os dias de demonstrar para o Rafael o quanto eu quero ver ele feliz, o quanto eu estou do lado dele para fazer ele feliz. Então, sonhar com ele as coisas que ele sonha, viver com ele todos os sonhos dele, viver com ele todos os momentos na vida dele, estar com ele e podê-lo fazer feliz. E assim eu quero ser para o resto da minha vida. Enquanto eu viver, quanto o Senhor permitir, eu vou te fazer feliz. Bênção, glória a Deus. É bom a gente poder acreditar no amor. E vocês nos inspiram. Que Deus continue abençoando poderosamente o casamento de vocês. Glória a Deus. Vamos brincar um pouquinho? Eu sempre falo, queridos, eu mudo as perguntas. Então, eles não podem combinar as respostas, tá bom? Vocês já viram e sabem como faz, né? Rafa, entrega aí o microfone para o Wesley. Fechem os olhos. E a resposta que você achar que é a resposta adequada para a minha pergunta, você vai apontar. Ou você, ou o seu amado ou amada, tá bom? Vamos lá. Quem é o melhor ouvinte? Começamos bem. Cada um achou que o melhor ouvinte é o outro, tá? Então isso significa que vocês dois ouvem bem, são bons ouvintes. Quem acorda mais bem-humorado? Opa! Mas eles são muito bem-humorados, os dois? Vocês estão vendo? Quem tem mais manias? É um casal cheio de manias? Tá divertido isso aqui hoje. Quem é o mais sonhador? E chegaram no senso comum. Quem chora mais? Quem é o mais emotivo? Opa, acharam a chorona da história. Quem é o mais animado? Opa, achamos o mais animado. Quem tira mais fotos da Sara? Opa! Cada um achou que tira as suas melhores fotos. São bons fotógrafos. Eu sei, a gente sabe que quando a gente tem filhos, a gente quer arrasar, a gente quer tirar um monte de foto. Então vocês dois têm toda a razão. Vocês dois devem tirar boas fotos dela. Quem sente mais ciúmes? Opa! Achamos a Bíblia diz que
não pode arder em ciúmes, né? Mas às vezes um ciúme de vez em quando não tem problema, para dar um pouquinho, uma descontraída na relação, né? Exatamente. Quem é o mais carinhoso? Opa, mas esse casal é carinhoso. Quem é o mais atrapalhado? Opa, unânime. Nessa hora, né, Rafael, você ganhou. Quem é o mais disciplinado com a leitura bíblica? Oh, o Rafa é disciplinado. Bem, sou sacerdote, né? Quem geralmente pega no sono primeiro? Opa, deita e dorme, Rafa. Lá em casa a gente não sabe quando quem dorme primeiro, né, Wesley? Porque a gente deita e dorme, não espera. Vocês responderam a todas as minhas perguntas. Que bênção, Deus continue abençoando vocês. Só para a gente rir um pouquinho, brincar um pouco. Deus abençoe mesmo, para a gente é um privilégio caminhar ao lado de vocês. Vocês são bênção e que Deus abençoe a gestação desse bebê. Estamos curiosos, assim como vocês, para saber quem vem. Deus abençoe até o final da gestação. O Rafa, que é um menino. E a menina, nossa, vocês estão percebendo? São bem diferentes mesmo. Glória a Deus. Poderia haver um casal, não? Gêmeos, não? Não. É só um coração, já foi detectado um coração aí. Ufa. Glória a Deus. Rafael, Vani, muito obrigado. É uma bênção ter vocês aqui. Tenho certeza que essa mensagem, essa entrevista foi poderosa e abençoa muita gente que está nos ouvindo atentamente até agora. Muito obrigado também pela sua participação, sua audiência, sua presença aqui conosco. Eu quero convidar você a reagir a essa ministração. Esse é o momento que você pode colocar ali no comentário, glória a Deus, aleluia. A sua reação é importante porque ela impulsiona esse vídeo. Ela registra tanto para o Facebook quanto para o YouTube o quão importante, quão relevante é esse vídeo para todos aqueles que podem receber essa mensagem também. Então, muito obrigado. Nós queremos orar, nós estamos encerrando o nosso Tadel de hoje, que você possa, no nome de Jesus, ser poderosamente abençoado no seu casamento, no seu relacionamento, e você que está esperando no Senhor, aguardando pelo homem de Deus na sua vida, pela mulher de Deus na sua vida, aprenda esses princípios que esse casal mencionou. Eles disseram algo muito importante, que nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Eles falam a respeito da sexualidade, falam que esperar no Senhor é a chave para ser bem-sucedido em cada etapa da vida. Eles citaram Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo, e também disseram que esse processo de santidade no relacionamento prévio ao casamento, ou seja, no namoro, ele é extremamente importante e norteador para todas as demais áreas que nós precisamos esperar na nossa vida também. Então, que você possa aguardar no Senhor, porque quando você estiver casado, muitas outras realidades você vai precisar aguardar no Senhor também. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado por essa entrevista. Eu te louvo, te agradeço pelo testemunho e pela palavra do Senhor que transborda através da vida do Rafael e da Vanessa. Eu te louvo, Pai, por essa família, te louvo pela vida da Sara, bem como por esse bebê que está sendo formado, Pai, no ventre da Vanessa. Pai, essa família, ela tem a constatação da glória do Senhor, do poder do Senhor, do milagre do Senhor. E eu quero, Pai, no nome de Jesus, clamar que esse milagre, Pai, que hoje foi falado tão intensamente, transborde por meio dessa transmissão e chegue na vida de cada família que está nos ouvindo. Casamentos sejam restaurados, Pai. Que sonhos possam ser, Senhor, ressuscitados no coração de homens e mulheres nesse exato momento. Que famílias, Pai, possam, Pai, no nome de Jesus, acontecer na mesma medida que a fé entrou por meio dessa mensagem, por meio desse testemunho. Nós abençoamos a vida de cada um dos nossos ouvintes e atentos, Pai, irmãos e irmãs que estão diante dessa mensagem. Nós clamamos que a bênção do Senhor se manifeste sobre cada família, sobre cada casa, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe você poderosamente. Lembrando que nós temos célula nos demais dias da semana, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E convido você também para a live de sábado à noite, às 21 horas, bem como nosso culto de celebração, nosso culto online, no domingo às 19 horas. Deus abençoe sua vida poderosamente. Um forte abraço e até mais.